começar a nossa preparação. Boa noite a todos. Acho que não tem ninguém novo aqui, né, hoje, né? Todo mundo já é para você. Então sejam todos bem-vindos. A gente vai começar hoje agora com uma oração, só para a gente poder se preparar, tranquilizar o nosso ambiente. E aí a gente entra no assunto de hoje, tá bom? Então vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, principalmente aos nossos mentores individuais, aqueles que nos auxiliaram, nos trouxeram aqui hoje em segurança, nos ajudaram, pedindo a proteção a esta casa, aqueles espíritos que vieram aqui muito antes mesmo de nós chegarmos, protegendo o nosso ambiente, para que a gente tenha um ambiente tranquilo, todos possam sair daqui pelo menos um pouco melhores do que aqui chegaram, com as mentes mais tranquilas, aliviadas, possamos refletir durante o trabalho de hoje, a palestra, para que também possamos ficar receptivos aos passes, às vibrações. Vamos vibrando então amor nesse momento, em conjunto, todos nós juntos temos mais força, ajudando aqueles que mais necessitam, pensando naqueles que estão sofrendo nesse momento. E vamos nos ligando até o nosso Pai, nosso Criador, através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, boa noite. Para quem não me conhece ou não lembra meu nome, eu sou o Ricardo. Hoje o assunto que a gente vai trabalhar é o Sexo e Destino, que é um livro que foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira em 1963. O espírito que fez esse trabalho foi o André Luiz, que é um espírito bastante conhecido. Existe a coleção, chamada Coleção do André Luiz. Esse é o, se eu não me engano, o 12º livro dessa coleção e trouxe esse tema. A ideia dessa coleção toda do André Luiz, todas essas mensagens que foram passadas em livros, é para nos trazer algum conhecimento de como funcionam as coisas no plano espiritual e uma relação da questão moral, em vários sentidos, né? E esse assunto aqui vai falar sobre o sexo e destino. Então, para a gente poder refletir um pouco de como isso é visto, quais são as influências que isso nos causa, tanto como encarnados e depois como desencarnados. E tem várias lições aqui, ligadas àquilo que o Espiritismo prega, aos ensinamentos do Espiritismo. Então, a ideia aqui hoje é a gente falar um pouco sobre isso. É um livro bastante extenso, para quem tiver interesse em ler. E dá para refletir bastante coisas sobre ele. No Sexo e Destino, ele é considerado um romance espírita, né? Porque a ideia do André Luiz foi sempre trazer essa mensagem através de uma forma, de uma história, né? de situações que aconteceram entre famílias, entre pessoas, para ficar fácil o entendimento com exemplos. E esse livro não muda, né? É no mesmo sentido, só que tratando de alguns assuntos mais específicos. Realmente no 12º livro, confirmei aqui agora na minha anotação. A principal temática desse livro, né, dessa história, é o sexo desequilibrado, que explora as consequências dos atos sexuais na vida presente e em existências futuras, né? Usando essa trama, como eu falei, de famílias. Eu não vou citar nomes aqui de personagens porque não faz muito sentido, mas a trama toda se passa no ano de 1950, por volta de 1950. E aí a gente vai falar de vários assuntos importantes que são tratados na doutrina espírita, sobre obsessões, o passe, né, emancipação de alma, almas gêmeas, esse conceito da alma gêmeas, reencarnação, são temas recorrentes em toda a bibliografia espírita, e ele aborda através desse tema todos esses ensinamentos. Então, ou seja, é um reforço para que a gente reflita sobre isso, sobre esses ensinamentos, sobre essas coisas. Então ele fala sobre esse tema do sexo e destino, falando sobre amor, paixão, vaidade, luxúria, o ódio, né?
E isso tudo, todos esses sentimentos, aqueles que são negativos, favorecem o quê? A obsessão, né? Que nesse livro ele trata de uma obsessão doentia mesmo, uma coisa muito forte que acontece nessa história. Eu vou passar um pouco, bem por cima disso, mas para que a gente possa entender o conceito. Mas ao mesmo tempo, aí a gente começa a pensar, mas então sexo é coisa ruim, né? Não, ele mostra também a importância da sexualidade como uma bênção divina, né? Mas que exige responsabilidade. Então é isso que o livro tenta trazer, né? Porque a gente já passou ou vai passar, né? Ninguém vai ficar livre de situações, seja nessa encarnação ou encarnações pretéritas ou no futuro. Então, são ensinamentos que se a gente tiver e gravar isso, talvez esses ensinamentos vão nos ajudar em momentos mais difíceis, né? Cada um passou por uma situação ou pode ter passado por uma situação, essa é a ideia. E, obviamente, aí vem de novo o ensinamento, né? A fé, o ensinamento do amor que foi dado por Cristo e é muito reforçado no Espiritismo, você consegue, e com as atitudes, reparar esses atos que aconteceram em outras encarnações ou até na atual encarnação, segundo a lei da causa e efeito. Então, a questão é, erramos, temos a chance de reparar como isso pode acontecer, como isso pode proceder, e aí nessas histórias vai contar um pouquinho disso o quanto isso causa tanto aos encarnados como aos desencarnados, que é o processo de obsessão que a gente fala tanto dentro do Espiritismo. Okay? Então, os temas centrais aqui, a sexualidade e responsabilidade. Então, sexo tratando como uma força criadora e um poder divino, que é fonte de responsabilidade, ou seja, se mal utilizado, você desvia para a coisa ruim, né? E isso qualquer uma das situações que a gente vive na nossa vida, né? Qualquer coisa que a gente sai de uma regra que é moral, né? De uma questão mais moral, você vai ter as consequências disso. E que isso pode impedir, que é isso que o livro reforça, pode impactar não só a vida atual, como futuras encarnações, né? Para você reparar o mal ou a situação que você causou. Às vezes sem a intenção exata, mas causou. Então, o outro tema central, a reencarnação e causa e efeito, como eu falei, né? Então, o ciclo de reencarnação como não castigo, mas sim como oportunidade, experiência para você viver de algumas formas aquilo que você possivelmente não soube se adaptar à situação e reviver ou rever, né, viver de outra forma através da encarnação e reparar talvez aquele dano. Então as experiências e atos sexuais do presente são esculpidos no destino futuro, né? Só estou relendo aqui para ver se eu não esqueci de nada. O outro tema central são emoções e ligação espiritual, né? Então espíritos que podem influenciar a vida do encarnado, então a gente já sabe disso, né? Para quem entende o espiritismo, acredita, estuda, entende essa ligação com o plano espiritual. Então a gente é tanto influenciado por nós mesmos, pelo ambiente que nós vivemos, como pelo ambiente espiritual. Então ele trata isso aqui. E aí ele fala especialmente na esfera da sexualidade e das relações afetivas, mostrando o poder das obsessões doentias. E vocês vão perceber aqui, quando a gente fala, às vezes parece uma coisa muito pesada. Às vezes não é. Às vezes num relacionamento que envolve de pessoas que se amavam, aquela obsessão pode acontecer, ou aquela situação pode acontecer e causar um mal que às vezes pode levar muitas encarnações ou muitos anos para serem reparados, né? Então essa é a ideia da história. Então a história toda se desenrola entre duas famílias, né? Revelando um ato de desregramento sexual, no caso de um homem que tem um filho com a empregada, e aí isso desencadeia uma série de eventos, né? Então que a gente está falando de um adultério, de uma série de coisas que podem acontecer e vão desencadeando situações que às vezes a gente não percebe, né, numa história, mas que por trás tem consequências. Sofrimentos que se estendem inclusive entre gerações. Claro, aqui eles pegaram um caso bastante complexo para poder explicar, dentro de toda essa moral espírita, cristã e todas essas questões de causas e efeitos, o que tudo isso pode causar, né? De várias formas. Então, como eu falei, se estende por várias gerações. As questões que vão ser tratadas, de novo, amor, paixão, vaidade, luxúria, ódio, né?
e a luta desses personagens, né, cumprindo seus papéis. Então, se a gente for lembrar que antes da gente encarnar aqui, porque essa história é tratada de duas famílias encarnadas e aí com influência do plano espiritual desencarnado também. Se a gente for pensar que antes de nós estarmos aqui, nós combinamos, né, ou participamos de um plano, olha, qual será a minha próxima reencarnação? O que eu preciso reparar? O que eu preciso fazer? E todo esse elo, toda essa ligação que foi criada, esse plano que foi criado pelo plano maior espiritual, tem um objetivo, tem uma reparação. Então é isso que mostra aqui. E essas pessoas são todas ligadas. Então começa a haver a ligação entre pessoas, famílias, histórias, para que isso se aconteça e dê a oportunidade dessas pessoas que estão ligadas nessa teia, né, dessa história, a repararem os problemas que elas causaram possivelmente em outras encarnações. Que eu ressaltei, eu falei agora, mesmo que de forma inconsciente, às vezes, porque lembra, né? Vamos de novo seguir o que a gente aprende dentro do Espiritismo. A gente vem para cá, a gente esquece, né, o que a gente passou nas outras encarnações com motivo bom para a gente poder cumprir uma jornada, um caminho sem saber, porque senão eu perco o mérito, né? Então é uma ideia. Claro que às vezes acontecem coisas que algumas pessoas acabam lembrando de alguma coisa, né? A gente já ouviu vários casos desse, mas essa é a ideia por trás. E aí, então, essas famílias, cumprindo os papéis delas, mesmo que de forma inconsciente, né, não sabem o que causaram, o que fizeram, entram num processo de resgate dessas dívidas. E aí a história começa. Né? Alguma coisa diferente da nossa família, de nós? Né? A gente não sabe, né? O que nós fomos colocados aqui como meta para nós, ou o que nós definimos como meta para nós mesmos. Estarmos aqui entre pessoas, entre amigos, entre famílias, cada um está cumprindo alguma coisa que foi acertada lá atrás, para ajudar a melhorar de alguma forma algum débito, alguma coisa que ficou mal finalizada. Ok. Então, o livro, a mensagem principal é o amor, o sexo, a liberdade, o compromisso, a culpa e o resgate, bem como a reencarnação, são pilares que moldam a vida humana, ou seja, ninguém está livre disso, tudo isso faz parte, não tem como você sair dessa, né? Você tem culpa, você tem resgate, você tem a chance de reencarnar, você tem liberdade para tomar suas decisões, seu livre-arbítrio, mas você também tem o compromisso que você fechou, né? E tem o lado do amor, o sentimento, mas também tem a questão carnal, que é o sexo, e que ele tem a propriedade importante também, né? Não é levando isso só para um lado do lado ruim das coisas, né, que isso pode causar. Um outro tema que o livro aborda, mas muito superficial, mas eu coloquei aqui, eu gostaria de trazer, é sobre a homossexualidade. Porque isso é um tema muito crítico e muito controverso, né? Em religiões, e mesmo no Espiritismo, não tem um aprofundamento nesse assunto, né? E aí eu fiz uma relação disso com outras situações que a gente às vezes ouve dentro do movimento espírita, né? Ai, mas fulano nasceu assim com aquele defeito, com problema, porque ele tinha alguma coisa para resolver, e aí passou, isso é uma forma de uma oportunidade. Faz sentido, e isso já tem vários relatos dentro dos livros espíritas que explicam isso. Kardec falava isso, né? A mesma coisa a homossexualidade. Eu por muitas vezes ouvi, porque dentro do Espiritismo, primeiro, não há nenhum preconceito em relação a isso, né? Isso é muito bom deixar claro. O Espiritismo trata isso de forma muito aberta, mas a gente nunca pode ter uma coisa, uma situação ou uma possibilidade como regra geral. Da mesma forma como um deficiente, não são todos que vêm porque causaram alguma coisa para si próprio, a homossexualidade não significa sempre, isso é um exemplo que dá no livro, pessoas às vezes que reencarnaram em outra encarnação com um sexo diferente, vieram na atual encarnação e ainda não se adaptaram àquela situação, então ainda estão vivendo essa adaptação e alguns sentimentos de outras encarnações. Isso é verdade? Eu acredito no Espiritismo, mas não é a única causa, não é a única razão disso acontecer, tá? Para deixar claro, e o livro deixa bem claro, ele não vai a fundo nesse assunto mesmo, ele só usa isso porque tem uma parte da história. Então ele, de novo, discute esse assunto da homossexualidade
com a questão que é o foco do livro, que é o sexo e a responsabilidade, causa e efeito. Como é que eu utilizo isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu tenho essa consciência do que é o sexo, né? Então já falei da questão dos corpos masculinos ou femininos, né? Que pode ser sim uma situação. E aí era só essa relação que eu queria trazer, porque ele realmente não aprofunda muito nesse tópico. Bom, o que a gente vê nesse livro que é a mensagem que ele quer trazer principal? Espíritos perdidos e futilidades do dia a dia. Então, nessa trama toda, né, dessas duas famílias, existem, óbvio, vários personagens. Existe o personagem principal, como eu falei, que tinha a ver com uma traição, e essa traição envolve uma outra pessoa que era o filho, e é uma teia mesmo, bastante complexa, e que obviamente quem está vivendo aquilo não tem a mínima ideia de que por trás tem toda uma história também de outras encarnações. Mas o que influencia isso? A falta de estrutura evangélica, quando a gente fala de estrutura evangélica, de famílias estruturadas, e eu não estou falando de uma religião específica, né, quando a gente fala evangélica aqui, no sentido realmente de pessoas que estão voltadas para o bem, que têm estrutura familiar, né, seja de qualquer uma religião, mas que puxam isso para o bem. Isso acontece nas duas famílias. Muito de corações, ele usa o termo corações materialistas, né? Ou seja, pessoas que estão muito ligadas ao material e não percebem o que estão fazendo com a atual encarnação nesse sentido, porque o próprio Espiritismo mostra muito isso, a necessidade do equilíbrio, nem tanto aqui, nem tanto lá, né? A gente tem que cuidar do corpo e da alma, então fala muito disso também. E óbvio que aí vamos dizer assim, é a cura do problema de qualquer né? De qualquer temática nesse sentido, o amor e perdão. Se a gente não aprende, né, a amar, não aprende a perdoar, nada vai ser resolvido. E lá ele mostra como que o amor e o perdão podem transformar, inclusive, esses espíritos que estão endurecidos e perdidos, né, que é o que acontece. Então, nessa trama tem tanto espíritos encarnados, perdidos e endurecidos, né, por toda essa situação moral que a gente falou, e espíritos que estão influenciando com interesses diferentes para criar aquela desordem. Então, essa é a temática. Sobre obsessão, né? Propositadamente ou não, causando efeitos nocivos na vida do obsediado, essa é a ideia da obsessão, né? Se alguém não tem isso claro. E no caso do livro, ele fala de um personagem chamado Moreira, né? Que é uma entidade sobre o Cláudio, que era uma pessoa encarnada. Então existia, além de toda essa trama por trás, existia sim um processo de obsessão de um espírito desencarnado, né? Que é muito comum de ver relatado em vários livros, na bibliografia espírita geral. Então, essa pessoa era estimulada à bebida, à volúpia, incestuosa, e uma outra personagem ao ponto de chegar a enlouquecer essa personagem, que era a Marina. Então, aí até no Espiritismo a gente trata isso, em alguns casos, a gente fala que é o vampirismo, né? Um nível de obsessão tão forte que chega a causar a loucura, né? Ou pessoas que ficam na cama de tão obsediadas que estão. Isso não é do Espiritismo, né? Existem outras religiões que tratam isso de forma diferente também, né? Que acontece. Então, aí olha de novo, o livro trazendo essa história para facilitar o nosso entendimento, mas trazendo no fundo qual que é o objetivo? Trazer os ensinamentos, né? Então a gente tem todos os sentimentos que a gente falou, né? E a gente prega muito isso sobre o orgulho, o ódio, para a gente poder trabalhar, mas obsessão. E aí ele fala da importância do passe, né? Que as entidades, né, que estão trabalhando também estão ajudando essas famílias a sair daquilo, ou aquela família procurando ajuda através de passes também vai ser inspirada, né, através de sentimento. O que é o passe? A gente fala isso aqui também, a doação magnética do médium que está tentando ajudar, que está colocando ali o seu sentimento, o seu amor, mais o plano espiritual também, que quer fazer essa mudança. Então, é outro ponto que mostra que é usado, todos esses recursos são usados durante essa história dessa família, tá, ok?
Claro, a gente está falando muito provavelmente de todo um plano que aconteceu por trás, né, no plano espiritual, para fazer esse apoio a essa família. Um outro tópico dentro da doutrina, né, falado, é sobre a emancipação da alma, que na verdade na literatura atual a gente fala mais de projeção astral, né? Tem gente que adora, professor que adora falar sobre isso, né? A projeção astral, que é quando há o desacoplamento, né, do espírito da pessoa, né, durante o sono, né, do seu duplo etéreo e tal. Então é uma questão que quem faz aí o curso de mediunidade com o Babri, a gente fala bastante nisso, sempre ouve isso. E tem uma passagem no livro que fala de uma personagem que é a Marita, só para esses nomes difíceis de lembrar. Ela deixa, através do sono, ela tem um desdobramento, né? Ela tem essa ligação e ela consegue visitar um outro personagem da história, que é o Gilberto, que era o objeto do seu afeto, mas ele estava num estado de desequilíbrio, né? Porque imagina, vamos tentar facilitar aí para os dois encarnados vivendo aqui como nós estamos vivendo, né? Estamos vivendo uma situação X acontecendo nas nossas vidas. E só que eles tinham uma ligação, e eles tinham, né, tentando ali resolver os débitos pretéritos que eles tinham e trabalhando. Essa pessoa, essa personagem, ela teve a capacidade, em um desdobramento, né, nessa projeção astral, de se comunicar com ele também, do sono, né, e ver que ele estava muito desequilibrado, o espírito dele desdobrado. E aí ela começa a fazer um trabalho junto com o plano espiritual também para auxiliar esse desenvolvimento. Então, a gente vê, olha qual é o poder disso, né? Se uma pessoa tem fé, se uma pessoa tem vontade de ajudar, ela pode fazer isso de várias maneiras, através de uma prece, que a gente, né, fala muito aqui, e outros mecanismos que acontecem, que a gente estuda, né, para vendo através de casos que acontecem, como isso se procede, como funciona. Então, bom, é isso. O outro tema durante essa história fala sobre almas gêmeas, né? E que existe aí pessoas, né, que quando a gente fala de almas gêmeas é porque elas têm uma ligação, não necessariamente da própria encarnação, pode ser de encarnações anteriores, mas elas têm muito provavelmente algo a trabalhar juntas, né? Então ele trata desse tema também. E muitas vezes são colocadas em situações para resgatar coisas muito pesadas, muito mais difíceis. Como o tema aqui é sexo e destino, o que ele fala nesse caso, é assuntos sobre estupro, adultério, abandono do lar, aborto, prostituição, sedução, promiscuidade e vários outros assuntos que são tratados. E aí ele trata isso como almas gêmeas que vieram sabendo que cometeram isso, se uniram para vir encarnados em situações específicas para se ajudar na recuperação ou no melhoramento desses débitos que foram causados em algum momento, né? E o tempo todo, obviamente, o livro mostra a importância que e a influência que dá o mau uso disso, né? Como que as questões, a gente chama de genésico por causa do chakra, né? Da energia genésica, que mal trabalhado, pode causar situações muito graves nesse sentido, né? Quando a gente está falando, você viu as palavras que eu falei, né? Começou com estupro, são coisas muito, muito, muito sérias. Então, mas tem outros exemplos de paixões violentas, hábitos desagregadores, frieza entre cônjuges, conflitos entre pais e filhos, inimizade entre irmãos, etc. Você viu que não está só no âmbito do sexo em si que o livro trata, mas tudo isso, tudo que causa essa, não é discrepância, mas esse desequilíbrio, óbvio, vai afetar e tem um porquê. A gente já falou aqui em outras palestras, por que a gente vem nessa família, por que a gente tem essa família, tem tudo um porquê. Possivelmente, ou você precisa aprender alguma coisa, ou alguém que está lá precisa aprender com você e vice-versa, e é uma troca. E essas almas gêmeas, é isso que ele tem que explicar aqui no conceito do espiritismo, né? Ou almas afins, né? Algumas pessoas falam almas afins, almas gêmeas e tal. E ela não se limita
a um par de pessoas. A alma gêmeas pode ser um conjunto, né? Laços de afeto e afinidade, sentimentos que afetam, que atraem espíritos com interesses e objetivos semelhantes a uma evolução espiritual, como eu falei. Podem ter sido irmãos do passado, amigos do passado e voltaram numa outra encarnação, numa outra situação para se ajudarem no crescimento mútuo, né? E aí o problema que se encontra qual que é? É o esquecimento, né? A gente faz o acordo, define que a gente vai, vem com as forças, vem com as propriedades que a gente precisa, mas infelizmente ou felizmente a gente acaba, não, felizmente a gente vem sem a noção, né? Mas infelizmente a gente esquece e não sabe como lidar com aquilo e acaba perdendo essa chance. Então é muito o que fala aqui entre pessoas encarnadas e desencarnadas muitas vezes. E no final, obviamente, o que é a solução para tudo isso? Amor, amor, né, pelo próximo, e a chance, a oportunidade que a gente tem é a encarnação, né, a reencarnação, que ali é onde a gente vai realmente fazer os nossos resgates. Então o livro, ele trata desse tema, mas mostrando bem estruturado, bem claramente, porque ele quer passar a mensagem, né? A verdade, quando eu escrever, a mensagem é, então a gente vai falar sobre obsessão, vai falar sobre a importância do passe, sobre a importância do amor, sobre a importância do respeito, de utilizar os recursos que você tem de forma correta, sejam eles quais forem, das almas que são afins, que combinam para estarem juntas, né? E que no final, Deus, né, ou a criação, ou o que seja, que a gente acredita que é a força maior, te dá ainda essa oportunidade de você reparar através da reencarnação. Basicamente é essa a temática desse livro. Obviamente eu poderia ficar aqui mais um tempão falando da história específica que aconteceu. É bem interessante porque é um caso, você começa a ler e vai ligando uma coisa na outra. Você fala, meu Deus do céu, né? Tudo muito ligado. E as pessoas que estão ali participando aqui não fazem a mínima ideia. Somos nós. Nas nossas vidas, seja lá o que aconteceu, cada um tem uma experiência tão diferente, passou por dificuldades, passou por situações boas. O que isso importa, na verdade? Não é em si os temas sexo e destino, é causa e efeito, é aprender aquilo que a gente está fazendo aqui. Se eu estou errando, se eu perceber, se eu tiver a graça de perceber isso, há tempo de corrigir, você tem essa chance. Não é a última, mas você tem uma chance de melhorar aqui. Então, eu gostaria de deixar para mim, essa foi a mensagem do livro, muito mais do que me apegar à questão, né, do uso do sexo, porque isso vai ser muito diferente até tratar sobre isso, dependendo da cultura, dependendo da época que a gente está se falando, né? A própria homossexualidade foi vista de uma forma completamente diferente no Império Romano do que é visto hoje. Como é que eu vou comparar uma coisa dessa? É diferente, né? E se eu comparar com 30 anos atrás, era mais diferente ainda do que como é encarado hoje. Hoje é muito mais entendível, né? Ou outros casos que a gente tem aqui. Então, não é julgamento, não é... Cada um tem que fazer a sua reflexão e colocar isso como né? Internalizar isso e ver como trabalhar isso melhor, né? É isso. Alguma pergunta, alguma dúvida, comentário? Só colocando, nesse livro ele tem duas partes, né? Eu acho que ele termina a primeira parte no fundo do poço. O que ele mostra de transformação individual, então, para mim, é o melhor exemplo na descrição espírita, mais emocionante, que ele descreve a cena do sofrimento e depois a transformação de um indivíduo que auxilia muita gente, né? Então, essa transformação que ele chega a se humilhar, ficar humilde, né? Perante os outros, ridicularizado, mostra como, quando você acorda para uma situação, ajuda na sua transformação e na mudança do seu próprio destino. Verdade. E já que você falou que eu achei interessante, que eu comecei a pesquisar para entender, esse livro foi um dos 10 livros que o Chico Xavier psicografou em conjunto com um cara chamado Valdo Vieira. Isso foi lá em 1963, né? E aí eu fui pesquisar sobre o Valdo Vieira, obviamente eu já conhecia em termos de nome, mas não sabia detalhes, né? E fiquei tentando entender por que o Valdo Vieira escreveu esse livro e outros livros com o Chico Xavier. Aí eu fiz minha própria reflexão, isso aqui é eu, Ricardo, porque eu não achei nada falando exatamente sobre isso. Mas, como você falou, a primeira parte foi psicografada pelo Valdo Vieira, não pelo Chico Xavier, que é essa parte mais pesada, mais dramática. A segunda parte foi pelo Chico Xavier, só que pelo mesmo espírito, André Luiz. Qual foi a conclusão que eu tirei?
talvez o André Luiz programou isso porque ele achava que o Chico Xavier não estaria preparado para falar desse tema na primeira parte, e sim da segunda parte. Essa é a minha visão. Pela aquilo que a gente ouve falar do Chico Xavier, como ele era, né, a forma dele fazer as coisas. E aí ele achou um médium, esse cara que está preparado para trazer essa informação do jeito que é para trazer. E isso foi o meu entendimento, mas eu procurei Google, fiz um monte de coisa, não achei nada específico falando sobre isso. Tá? Então, mas isso também não não é... que ele não é mais espírita, né? Sim. Ele deixou o movimento espírita em 1969, alguma coisa assim. Ele segue uma outra linha de pensamento, mas ele estuda pra caramba espiritismo. Pra falar o que ele acha que tá certo e o que ele acha que não tá certo também. Opinião, beleza? Eu também tenho a minha e é muito legal. Eu vi bastante vídeo sobre ele, é bem interessante. Alguma outra pergunta, curiosidade que vocês querem saber? Eu vi que você comentou aí, uma palavra me chamou a atenção, incestuoso. Teve problema entre pais e filhos também? Eu não li todos esses detalhes, mas sim, peguei mais geralzão. Acho que tem casos bem graves ali de situações que a gente fala. Eu diria pra você assim, se você quer saber que alguém vai no fundo do poço... Esse cara foi. É isso. Até todas as pesquisas que eu fiz, até para entender um pouquinho mais, se você falar muito, você acaba trazendo spoiler, né? Aí acho que vale a pena ler, apesar de ser um livro complexo, assim, em termos de... porque é pesado, né? Mas é bem interessante. A lição é muito boa, Eu quero pegar uma hora realmente para ler ele mais detalhado e tal, que é interessante, bem legal. É isso. Alguma outra comentário? Então, beleza, vamos então finalizando com uma oração, nos tranquilizando nesse momento. Agradecidos que estamos por estarmos aqui, em nome do nosso Mestre Jesus, do nosso Pai, por estarmos aqui em vida, refletindo sobre o tema de hoje, o que nos trouxe aqui, não no dia de hoje somente, mas nessa vida. Quais são os laços que temos familiares? O que a nossa consciência nos cobra ainda, que fizemos errado, que podemos corrigir? Como foi falado aqui pelo nosso colega, humildemente, refletindo, buscando realmente reparar se a gente causou alguma coisa de mal a alguém, mesmo que seja inconsciente, pedindo a Deus que nos ampare, nos dê essa força, nos dê essa clareza, para que a gente possa evoluir na nossa trajetória como espírito, encarnado que estamos, mas futuramente também no plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus.